Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, este é o Jornal Últimas Notícias. Hoje teremos em destaque uma homenagem ao Dia dos Pais ao contrário, né? Muito emocionante aí. E por enquanto também a BR-470 entre Bento e Veranópolis está aberta. Mas a meteorologia prevê chuvas intensas. É bom então estarmos atentos a esse trecho. Falaremos também de segurança pública. Os agentes da lei prenderam um traficante e um ladrão de estabelecimentos comerciais aí do bairro São Roque, aqui em Bento Gonçalves. Cortina de fumaça no STF para encobrir prováveis crimes de Lulinha. Presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Anderson Zanella, anunciou a data da primeira sessão a ser realizada na nova Casa Legislativa de Bento Gonçalves. Juventude é desclassificado da Copa do Brasil. Hoje à noite, a noite do Grêmio entrar em campo. Será um presságio? Amanhã é o Inter, né? E também falaremos de outras informações pertinentes a Bento Gonçalves, ao Brasil e ao mundo. Aqui no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, falando da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Pessoal, vamos iniciar com o bloco político. Hoje vai estar pegando fogo esse jornal aqui. Hoje vamos cutucar a onça de vara curta na parte Entendendo a Política. 3 inquéritos bem dissolúveis de resolver sobre o filho do presidente Lula. Difícil de engolir. O primeiro é sobre maconha. Lulinha se aconchegando com o careca do INSS. Os dois foram fazer uma vistoria em Portugal para abrir uma fábrica de maconha na Europa. Cannabis, como queiram falar. Lulinha e o careca do INSS, olha que dupla, né? No segundo tempo da investigação é sob a data prévia, com o Ministério da Defesa. O roubo dos velhinhos. Muita sujeira para a polícia investigar. Quando foi feita aí a CPI para o Congresso investigar, a esquerda fez manobras que certamente são dignas do Circo de Soleil para livrar a cara de Lulinha dessa enrascada. E agora chega o terceiro tempo. Tem uma empresa ligada à Lulinha, a lobista Roberta Lupsinger, que faturaram 81 milhões de reais do governo. Chega a ser uma espécie de sacanagem com a população brasileira, né? Bom, esses 3 inquéritos que eu falei agora têm os mesmos personagens. Quem vai investigar o terceiro? Sabe quem? Eu falei ontem, né? O ministro Flávio Dino. Caiu no colo de Dino, o amigo do pai do investigado. O cara colocou ele no Supremo. Então nos perguntamos, será que o inquérito de Mendonça não vai ficar junto com esse inquérito de Dino? Ele foi sorteado, né? O Dino foi sorteado. Mas a minha desconfiança é que Dino atrapalha as investigações. Eu já tinha mencionado isso ontem, né? Pois você lembra aqui que recentemente no caso Master, nós percebemos esse mesmo cenário com Toffoli? Toffoli julgando o caso Master foi que nem uma tartaruga jogar bola, né? Uma situação que não ia pra frente.
O ministro mais atrapalhava do que propriamente julgava o caso. E as atrapalhadas em relação a Dino já entraram em uma ação concreta para o livramento do filho do rapaz. Ainda ontem, pois a defesa de Lulinha, sabe o que fez? Foi até o ministro da Justiça do governo de Lula, do seu pai, e fez uma denúncia. A defesa de Lulinha fez uma denúncia. E que alguns dados sobre as primeiras investigações de Lulinha vazaram. Então o mesmo Flávio Dino não pensou duas vezes. Abriu outro inquérito para investigar o pessoal que estava investigando Lulinha. Ah, que coisa linda, né? Inclusive com busca e apreensão. Você acha que esses ministros brincam? Não. Uma ação para amedrontar o pessoal que está tentando resolver o caso. Então, se Dino concluir, ele em si concluir, que os inquéritos de Mendonça houve vazamento, o que pode acontecer? Na realidade, ele poderá pedir para inocentar Lulinha. Eu estou compartilhando aqui essa situação, pois estamos diante de um confronto de forças. Devemos, nós da imprensa, divulgar essa situação, sim, para que ela não chegue aos seus ouvidos de uma forma diferente, como uma narrativa que o governo gosta de imprimir ao povo e tirar sempre o seu da reta. Outro assunto que me causa uma estranheza enorme é da mesma autora da situação anterior, a Roberta. É sobre ela emprestar uma grana para o chefe do gabinete de Lula. Ir até lá para entregar em mãos de Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola. Pessoal, são sempre os mesmos que supostamente infringem as leis. Os mesmos que são citados em vários inquéritos. Ninguém toma providência certa contra esses caras aí. Pois eles têm as costas largas. Eles têm padrinhos com altos cargos na esfera política. E daí ninguém mete a mão com eles. Outra informação de última hora da política é que Flávio Bolsonaro já decidiu seu vice. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui eu tenho a imagem. Olha aqui. Olha aí as crianças, então, né? Ele tinha ideia, Bolsonaro tinha ideia que fosse uma mulher o seu vice, né? Ele tinha escolhido Tereza Cristina, que para mim seria a escolha mais acertada de todas. Ela tinha trabalhado ao lado de Paulo Guedes quando ela foi ministra da Agricultura, na gestão Bolsonaro, mas não deu certo na escolha, né? Não conseguiu escolher aí a Tereza. Então o escolhido foi Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar foi relator da CPI do INSS, que mudou recentemente de partido, né? Foi para o PL. Ele tinha o projeto de concorrer ao Senado, né? Pois repercutiu positivamente aí na relatoria do INSS, mas aceitou o serviço na chapa de sangue puro de Bolsonaro. Sangue puro porque daí é só PL, né? O que chama a atenção é que essas mulheres que antes eram cotadas para serem vice de Bolsonaro, hoje de manhã estavam ao seu lado na apresentação de Gaspar como vice. Então acho que tudo certo. Bola pra frente e que a campanha comece. Falando em campanha, amanhã tem debate, né, com os postulantes ao governo do Rio Grande do Sul. Então nós iremos analisar todas as propostas e provavelmente nós iremos passar o link para você que quiser rever depois, né? Pois não vai ser a gente que vai fazer o debate, né? Vai ser, acho que a Rádio Gaúcha, RBS, e apresentaremos aqui, né?
aí de modo que você possa avaliar o seu candidato. Esse foi o Bloco Político de hoje aqui no Jornal Últimas Notícias. Amanhã tem mais. Pessoal, vamos falar de esportes. O Juventude está fora da Copa do Brasil. Depois de um empate sem gols na casa do Atlético Mineiro, foi a vez de receber a equipe mineira no Alfredo Jaconi, né? E daí foi derrotado por 1-0. No último lance do jogo, em uma bobeira dos zagueiros. Por isso que eu digo, futebol tem que ter atenção. Atenção, atenção, atenção. Se você se desprender, olhar pro lado e passar a bola do teu lado, terminou o jogo. Então, resumindo, quem avança para as quartas de final do campeonato é o Atlético Mineiro, que embolsou 4 milhões de reais. Com essa vitória, hoje é o dia do Grêmio, é a noite do Grêmio entrar em campo para enfrentar o Mirassol pela Copa do Brasil. Hoje é às 19h30. Vai ser na capital gaúcha. Uma vitória simples é o que o Grêmio precisa para embolsar 4 milhões de reais. Um empate na partida será decidido nos pênaltis. A projeção é de uns 23 mil torcedores. É mais que uma vitória. O português quer espantar essa crise, essa má fase, pois ele sabe que a cabeça dele está a prêmio. Também as ações de Castro, né, me deixam um pouco com a pulga atrás das orelhas. E do Pesolano também, não só do Castro, mas agora vamos falar do Castro. E depois vamos falar do Pesolano também. Pô, será que esses caras não pensam? Eles não utiliza, o português não utiliza o MEC. Por conta de um provável contrato de venda, não quer botar ele mais na vitrine. Mas se ele é um atleta bom para o Grêmio, precisaria? Claro que precisa botar o cara para jogar, que se exploda o resto. A volta da utilização de Pavon. Hoje estive falando com um gremista, muito gremista, e ele me disse, por que será que todo mundo se machuca, menos o Pavon, cara? Não tô falando que ele deve se machucar. Só o que eu ouvi dizer. Bom, no lugar de TT, então, provavelmente o Castro vai utilizar o Pavon. São coisas complicadas de entender. E da parte colorada, que entra em campo somente amanhã, já saiu agora no início da tarde, foi rumo a Sampa, para enfrentar o Corinthians com uma vantagem de 2 gols, uma vantagem enorme. Sim, Pesolano avalia usar alguns atletas mais defensivos, tipo o Juninho no lugar de Alan Patrick. Bom, tomara que dê certo, pois os problemas do Colorado são grandes também, hein? Se analisarmos, olha o que ele vai fazer, ele vai tirar o Patrick do meio de campo. O Colorado, que tem mais posse de bola, que mais trabalha com a bola no meio de campo, ele vai tirar do time. Ele seria a melhor questão relógio do momento. Porque aonde ele tem a bola, os adversários não têm, né? O Inter com mais tempo de bola, com mais tempo que o Corinthians, seria muito melhor. Mas Pesolano é que sabe. E o Corinthians não estaria atacando, né? E Alan é um jogador pensador. E vai tirar Alan Patrick e botar um zagueiro a mais. Pesolano quer que o Corinthians fique atacando no seu campo de defesa. Que coisa, né, Pesolano? Vamos botar a mão na consciência. Os colorados também estão cansados de sofrer como o Grêmio. Ontem o Sérgio Rocher foi submetido a um procedimento cirúrgico na coluna para reverter um quadro de lombalgia. Ele estava se queixando aí desde maio dessas dores aí e foi pra faca. A tendência é que entre o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, o novo contratado aí, nas últimas 2 partidas, ele foi bem.
E Rocher aí talvez não tenha o seu contrato renovado por conta de Matheus Cunha. Tem que renovar aí com o Rocher até o final do ano. Informações que ontem o Internacional teve 11 milhões de reais bloqueado na justiça. Em função de cobranças de dívidas antigas de ex-parceiros de clube. A juíza da terceira vara civil de Porto Alegre, agora não me recordo o nome dela, ela determinou esse bloqueio, esse entrave. E olha, isso vai atrapalhar muito o Internacional. O Internacional que precisa de contratar um centroavante, já tem um em vista aí, é o Arce, né? E, cara, o staff do jogador e o clube onde ele está já estão de olho nessa vibe, né? E vai preteando os olhos da lagarteada do Inter, né? Bom, vamos ver como as coisas se desenrolam e tomara que dê tudo certo. Esse foi o Bloco Esportivo e, pessoal, o Bloco Esportivo, você sabe, tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem apoiado no Bloco Esportivo. Vamos falar em relação à segurança pública na capital do vinho? Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes pela Brigada Militar na noite dessa segunda-feira, né, por volta das 10h15, no centro de Bento Gonçalves. A prisão foi efetuada por uma guarnição do 43º Batalhão de Polícia Militar, durante o patrulhamento tático motorizado. Durante a fiscalização de rotina, os policiais militares observaram 2 indivíduos a pé, realizando um breve contato com o condutor de um Fiat Uno, emplacado aqui em Bento Gonçalves. E ao perceberem a aproximação da viatura policial, os 2 pedestres fugiram e não foram localizados. Os agentes efetuaram a abordagem ao motorista do automóvel, e na verificação inicial aí encontraram 3 porções de maconha sobre o banco. E daí os policiais fizeram revista aí no interior do veículo, né? A equipe localizou sobre o assento do passageiro uma pochete que tinha 23 porções de maconha e 28 de cocaína, já prontas para venda. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves para a lavratura do flagrante e a prisão, né? Prisão. Que coisa, né? Galera vendendo entorpecentes no centro da cidade. Em outra situação, com os mesmos fins, a Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves prendeu o suspeita de 40 anos no bairro Aparecida, após ele praticar crimes de furto em um estabelecimento na parte da manhã e na parte da tarde ele foi vender as coisas que ele furtou, que ele roubou, para adquirir drogas. Após o acionamento da ocorrência, a guarnição iniciou diligências na região, com base nas características físicas e nos vestimentas repassadas aos agentes. Durante as buscas, o suspeito foi localizado, abordaram ele no bairro Aparecida. Durante a abordagem e a verificação dos fatos, os guardas civis contestaram que o homem havia acabado de repassar os objetos furtados da farmácia para um ponto de venda de drogas lá no Aparecida, na localidade.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia de Bento Gonçalves para o registro do flagrante e demais trâmites legais. Que coisa, né? Bom, pessoal, agora a cobra vai fumar. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena nota. Uma homenagem ao contrário aos Dias dos Pais. O Dia dos Pais vai acontecer nesse domingo, né? E eu não tenho mais o meu pai por perto. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem porque eu achei muito importante. No dia 5 de agosto, portanto hoje, no ano de 2022, nos deixava um excelente jornalista, um humorista, escritor, dramaturgo, músico, artista plástico. O Jô Soares. Eu tenho me espelhado em sua sabedoria, como estão fazendo outros jornalistas desse mesmo segmento que dirigem talking shows, onde ele brilhava com suas perguntas inteligentíssimas. E muita gente se espelha em seu prognóstico no programa até hoje, mas pouquíssimos terão a sua sabedoria para revelar e conduzir um programa parecido. Em um de seus programas, esse que eu quero abordar para vocês, na abertura dele, ele falou sobre a morte de seu filho. Uma situação que me chamou muito a atenção. Então, como o Dia dos Pais se aproxima, eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Se você não viu ainda, eu acho que vai ser de grande valia. Para todos. Dê uma olhada na abertura do programa Jô Soares desse dia aqui. A nossa abertura de hoje vai ser um pouco diferente, porque na última sexta-feira, dia 31, eu sofri a dor que é o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho. Meu filho Rafael aos 30 Soares, o Rafinha, esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Como ele era autista, permaneceu menino até o fim. Passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo, com corpo de adulto, coração e alma de criança. Tinha ouvido absoluto, por isso tocou piano, adorava música, mas sua grande paixão era o rádio. Tinha a sua própria emissora em casa, cujo alcance eram as pessoas que o visitavam. O Derico, numa prova singela de amizade, fez várias vinhetas para a programação fechada da emissora do Rafa. Esta é uma delas. Você está ouvindo a Rádio AM da Zona Sul, 93,8 MHz. AM da Zona Sul. A rádio que fala com você. Derico, obrigado pelo imenso carinho. Mesmo operando em casa, nem por isso ele deixava de ser um DJ muito competente. Trocava experiências e conhecimentos com o radialista Roberto Canásio, da Rádio Globo do Rio, seu amigo, que ele adorava e que era adorado de volta. Chamava de colega. O Canásio dizia que o Rafa era um profissional totalmente dedicado, com horários rigorosos. Nos seus aniversários ele não tirava a emissora do ar, nem na hora de soprar as velas do bolo. Dizia, não pode, está na hora, são 6:02, que eram aqueles horários que o autista tem, de uma precisão absoluta. E essa disposição de viver com entusiasmo e até com paixão esse caminho limitado que a vida lhe ofereceu, me dá muito orgulho do meu filho. Eu gostaria de dedicar essa abertura de hoje a ele e a Tereza, sua mãe, que foi minha companheira por 20 anos e que por 50 anos dedicou sua vida ao nosso filhinho, o acompanhando desde o berço até o fim. Também quero aproveitar
para agradecer as centenas e centenas de e-mails e mensagens de carinho de amigos queridos e de pessoas desconhecidas e que continuam chegando. Por favor, saibam que é impossível que eu responda tudo isso de cada vez, então eu estou aproveitando como se eu estivesse agradecendo pessoalmente a cada um de vocês. Bom, então vocês notaram, né? A inteligência de uma pessoa falando da morte de um filho em um programa de televisão. Uma lição de sabedoria onde o universo conspira ao contrário de que ele deve conspirar, né? Primeiro seria a morte dos pais e depois dos filhos, mas as regras não se aplicam todas as vezes. E quando uma data tão importante como essa, o Dia dos Pais, se aproxima, devemos refletir a ela. Então você que tem um pai por perto, vai e dê um abraço, aproveite aí, pois um dia ele não estará mais ali para te dar um abraço. E como diz algumas lições da internet, o pai é o único homem do mundo que quer te ver crescer mais do que ele. Esta semana aí vamos fazer algumas homenagens assim aos Dias dos Pais, né? Que é pouco, às vezes pela mídia, é pouco enfatizado. Mas nós vamos fazer. Vamos a um bloco comercial, ao bloco da Harmony, e daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, quem está dando aquele apoio para nós é a Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Vamos mexer na ferida também, né? Ambientalistas não deixam limpar as calhas dos rios, pois vai haver um mal aí à vida marinha, mal aos peixes. Então vai continuar o martírio dos ribeirinhos, das pessoas que vivem à beira dos rios. Pois com os rios repletos de escombros e lamas, fica propício aí a ter novas inundações. Isso é verdade. Temos que falar isso. É claro que também o governo tem grande parte dessa culpa, pois teriam que desembolsar uma boa grana para fazer a limpeza desses rios. Será que esta galera está disposto a investir uns din-dins na população? Nos eleitores deles? É complicado, né? Por que eu entrei nessa premissa? Porque a Defesa Civil alerta para o risco de tempestades severas no Rio Grande do Sul, entre amanhã, dia 6 e sexta, dia 7 de agosto. De acordo com o órgão, a previsão é de chuva intensa, rajadas de ventos e descargas elétricas, possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões do estado. A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais da Defesa Civil e fique atenta à emissão de avisos e alertas meteorológicos. Os moradores também podem cadastrar gratuitamente o CPF no serviço SMS 40199 para receber alertas diretamente em seu telefone celular. Bom, a informação que nos chega agora é que o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Anderson Zanella, anunciou a mudança para a nova Casa Legislativa do município. A princípio, a primeira sessão da casa está prevista para acontecer no dia 17 de agosto. Estamos no dia 5, né? Dia 17. Mas se houver imprevistos, pois em obras, né, a gente sabe, né, que pode acontecer imprevistos, o adiamento vai para o dia 24 desse mesmo mês. O atual plenário já começou a ser desmontado e será montado em tamanho menor no novo prédio
no chamado plenarinho. A ideia é homenagear os mais de 50 anos de utilização do antigo plenário. A nova sede dos vereadores, a obra total deve fechar aí em 27, um pouquinho mais, né, que 27 milhões de reais. Apesar da mudança acontecer este mês, a inauguração acontecerá somente lá em outubro. Só dia 11 de outubro, data da emancipação política de Bento Gonçalves. Em julho, agora mês passado, era para ter abertura da obra para as visitas guiadas para a imprensa, para escolas. E em razão das fortes chuvas, né, elas foram adiadas. O NB Notícias informou que essas visitas foram adiadas porque houve infiltrações e várias goteiras no local. Até o momento não fomos informados se o problema foi sanado ou não. Deixa eu tirar minha imagem da frente para você perceber que no fundo temos a BR-470, né? Uma vista de cima, nova ponte. Bom, no momento nós temos o trânsito liberado 24 horas por dia, né? Tivemos muito tempo, muitos anos de obras nessa 470, nesse trecho da 470. E o pessoal que precisava acessar esse trecho aí teve que rebolar bastante, né? Teve que ir por Cotiporã, pela Balsa, por outros caminhos, porque por aí estavam fazendo as obras. Então agora está liberado 24 horas por dia. A medida garante mais mobilidade para os moradores e motoristas que utilizam esta rodovia, além de oferecer uma alternativa de deslocamento pela Serra das Antas, enquanto as outras ligações da região ainda apresentam restrições, tipo aquela de Cotiporã, a Balsa. Então, por aí agora apareceu aquele gargalo. Mesmo com a liberação integral do trânsito, as obras de reconstrução da 470 seguem em andamento durante o dia. Alguns trechos podem operar no sistema de pare e siga para permitir o avanço das obras. O DENIT orienta os condutores para redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que atuam na rodovia. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas, passageiros, trabalhadores envolvidos na reconstrução do trecho. Mas sempre lembrando, pessoal, que a meteorologia está prevendo chuvas fortes. Aí sim esse trecho poderá ser fechado novamente se houver riscos de cair detritos na via, pedras, sei lá. Mas é complicado, né? Por isso é bom estarmos sempre bem atentos. Mas a previsão de fortes chuvas, se concretizarem, a gente vai ver como ela vai se comportar. Se é como a ponte de Cotiporã, que fizeram toda uma revisão, fizeram ela nova, a reconstrução, e no fim, na primeira chuva, deslocou aí 20 centímetros. Ou será que vai ficar bom? Bom, pessoal, esse foi o Jornal de hoje. Nos encontraremos amanhã em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, valeu!